Nos contos de Platão, Atlântida era uma potência naval localizada para lá das colunas de Hércules, que conquistou muitas partes da Europa Ocidental e África 9.000 anos antes da Era de Solon, ou seja, aproximadamente 9.600 a.C. Estudiosos disputam se como a história ou o conto de Platão foi inspirada por antigas tradições. Alguns investigadores argumentam que Platão criou a história mediante memórias de eventos antigos como a erupção de Tera, ou a Guerra de Troia, enquanto outros insistem que ele teve inspiração em acontecimentos contemporâneos, como a destruição de Helice em 373 a.C. A mais antiga menção conhecida sobre a Atlântida foi feita pelo filósofo grego Platão, em 2 dos seus diálogos, Timeu e Crítias. Platão conta-nos que Solon, no curso das suas viagens pelo Egito, questiona um sacerdote que vivia em Sais, no delta do Nilo, e que este lhe fala de umas tradições ancestrais relacionadas com uma guerra perdida nos anéis dos tempos entre os atenienses e o povo atlante. Segundo o sacerdote, o povo da Atlântida viveria numa ilha localizada para além dos pilares de Hércules, onde o Mediterrâneo terminava e o Atlântico começava. Quando os deuses helênicos partilharam a terra, conta o sacerdote, a cidade de Atenas ficou para a deus Atena e Hefesto, mas a Atlântida tornou-se parte do reino de Poseidon, deus dos mares. Na Atlântida, nas montanhas ao centro da ilha, vivia uma jovem órfã de nome Clito. Conta a lenda que Poseidon teria se apaixonado por ela, e para poder coabitar com o objeto da sua paixão, teria erguido uma barreira constituída por uma série de muralhas de água e fossos aquíferos em volta da morada da sua amada. Desta maneira viveram por muitos anos, e desta relação nasceram 5 pares de gêmeos. Ao mais velho, o deus dos mares chamou Atlas. Em cada um dos anéis, reinavam as monarquias de cada um dos descendentes dos filhos de Clito e Poseidon. Reuniam-se uma vez por ano no centro da ilha, onde o palácio central e o templo a Poseidon, com os seus muros cobertos de ouro, brilhavam ao sol. A reunião marcava o início de um festival cerimonioso em que cada um dos monarcas se dispunha à caça de um touro. A Atlântida seria uma ilha de extrema riqueza vegetal e mineral. Não só era a ilha magnificamente prolífica em depósitos de ouro, prata, cobre, ferro, como ainda de oricalco, um metal que brilhava como fogo. Os reis de Atlântida construíram inúmeras pontes, canais e passagens fortificadas entre os seus cinturões de terra, cada um protegido com muros revestidos de bronze no exterior e estanho pelo interior. Entre estes brilhavam edifícios construídos de pedras brancas, pretas e vermelhas. Tanto a riqueza e a prosperidade do comércio, como a inexpugnável defesa das suas muralhas se tornariam imagens de marca da ilha. Segundo Platão, foi destruída por um desastre natural, possivelmente um terremoto ou tsunami, cerca de 9.000 anos antes da sua era. Segundo Roger Paranhos, no seu livro Akhenaton, o continente da Atlântida foi destruído por um cometa. Talvez essa teoria possa ser corroborada pela hipótese do cometa Clovis, segundo a qual uma explosão aérea ou um impacto de um ou mais objetos do espaço sobre a Terra, ocorrido cerca de 12.900 anos atrás, desencadeou um período glacial conhecido por Dries recente, e pode ter atingido o continente perdido e o submergido. Outra tradição completamente diferente chega-nos por Diodoro da Sicília, segundo o qual os atlantes seriam vizinhos dos líbios e teriam sido atacados e destruídos pelas Amazonas. Aliás, temos um vídeo inteiro no canal sobre a história das Amazonas, vale a pena assistir. O tema Atlântida tem dado origem a diferentes interpretações, das céticas às mais fantasiosas. Segundo alguns autores mais céticos, trata-se de uma metáfora referente a uma catástrofe global, que teria sido assimilada pelas tradições orais de diversos povos e configurada segundo as suas próprias particularidades culturais. De acordo com Platão, no livro Atlântida, esta cidade estaria além das colunas de Hércules, que conhecemos como Estreito de Gibraltar, próxima a uma região conhecida como Quadrilátero de Canais. Este quadrilátero foi, assim, descrito por Crítias. Teoria de Tântalis.
Alguns pesquisadores acreditam que Atlântida, nome derivado do titã Atlas, é uma releitura grega da antiga cidade, também perdida, de Tântalis, nome derivado do rei discípulo, Tântalo. A lenda de Tântalo seria essencialmente a mesma de Tantlis, sendo Tântalo uma releitura lídia de Atlas. A Atlântida então, segundo essa versão, nada mais seria que a versão grega da antiga capital da Lídia, Tântalis, conhecida também como Cípilo, que se localizava nas terras de Arzawa, situada na costa ocidental da Anatólia. Segundo escritos antigos e autores clássicos, a cidade antiga de Tântalis sucumbiu, devido a um grande terremoto que despedaçou o Monte Cipilus, afundando, após isso, nas águas que brotaram de Ericaia, uma ravina profunda, transformando-se no Lago Saloi. Durante o século XX, o Lago Saloi, último vestígio de Tântalis, foi esvaziado sem cerimônia para abrir mais espaço para a agricultura. Teoria da Antártida. Na década de 1960, o professor Charles Hapgood, tentando entender como ocorreram as eras glaciais, propôs a teoria de que o gelo que se acumula nas calotas polares provocaria um peso suficiente para que o polo terrestre se deslocasse sobre a superfície da Terra, carregando outro continente para o polo e causando uma era glacial nesse lugar. Segundo essa teoria, uma parte da América do Norte já teria se tornado o Polo Norte, e a Antártida já teria se localizado mais acima no Oceano Atlântico. Valendo-se dessa teoria, o polêmico jornalista britânico Graham propôs que o continente perdido de Atlântida seria nada mais do que a Antártida antes do último período glacial, quando estaria mais alta no Oceano Atlântico, e as cidades atlântidas, por sua vez, estariam embaixo de grossa camada de gelo, tornando impossível sua investigação arqueológica. Essa teoria é aceita por alguns, porém não pelos estudiosos atuais, que afirmam que o peso dos polos não seria suficientemente grande para fazer mover os continentes na superfície da Terra, e ainda descobriram que o mapa de Peri Reis é realmente o mapa da América do Sul, porém, tendo como referência a cidade do Cairo, o que deu um formato diferente ao continente. Há diversas correntes de teóricos sobre onde se situaria a Atlântida, e sobre quem teriam sido os seus habitantes. A lenda que postula Atlântida, Lemúria e Mu, como continentes perdidos, ocupados por diferentes raças humanas, ainda encontra bastante aceitação popular, sobretudo no meio esotérico. Alguns teóricos sugerem que Atlântida seria uma ilha sobre a dorsal oceânica, que no caso ser hoje parte dos Açores, Madeira, Canárias ou Cabo Verde, e teria sido destruída por movimentos bruscos da crosta terrestre naquele local. Para alguns arqueólogos e historiadores, Atlântida poderia ser uma mitificação da cultura minoica, que floresceu na ilha de Creta até ao final do século XVI a.C. Os ancestrais dos gregos, os micênicos, tiveram contato com essa civilização culturalmente e tecnologicamente muito avançada no início do seu desenvolvimento na Península Balcânica. Com os minoicos, os micênicos aprenderam arquitetura, navegação e o cultivo de oliveiras, elementos vitais da cultura helênica posterior. No entanto, 2 fortes terremotos e maremotos no mar Egeu sopraram as cidades e os portos minoicos, e a civilização de Creta rapidamente desapareceu. É possível que as histórias sobre este povo tenham ganho proporções míticas ao longo dos séculos, culminando com o conto de Platão. A Atlântida até hoje nunca foi encontrada, e nem sabemos de fato se existiu, porém a lenda continua viva no imaginário popular, na cultura, e no cinema, mesmo depois de milênios.